Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, e estou aqui no projeto Cine Concursos Solidário, oferecido pelo Só Concursos e Afins, um curso diferente por apostar em você. Durante um tempo, nós vamos resolver algumas questões de língua portuguesa para garantir a você a aprovação tanto desejada. Vamos lá? Uma das questões mais recorrentes em provas para concurso público é a questão de interpretação de texto. E o que é interpretar um texto? Significa nada mais, nada menos do que analisar o que o texto te apresenta, o que o texto te expõe e como o texto argumenta, se for um texto argumentativo. Não importa para um processo de interpretação de texto, de questões objetivas, a sua opinião. Por favor, meninos, esqueçam que vocês existam. O que importa é o texto e a referência que o texto te oferece. Nós encontramos para a interpretação adequada de um texto algumas técnicas interessantes a serem apresentadas. Uma dessas técnicas é justamente a de analisar elemento temático. Rose, o que é elemento temático? Elemento temático nada mais é do que você perceber que existe uma palavra ou um grupo de palavras que vai se repetindo na produção textual, para garantir uma boa exposição ou para garantir uma boa argumentação. Nós vamos analisar um pouco dessa técnica. Vejamos uma prova oferecida em 2011 pela banca SES Gran Rio. Vejamos o texto. O ser humano destrói o que mais diz amar. As grandes perdas acontecem por pequenas decisões. Se leio a frase, o ser humano destrói o que mais diz amar, pensando na loucura que a humanidade vive hoje, não me sinto assim tão mal. Mas, se ao repetir mentalmente a frase, me lembro da discussão que tive ontem com minha mulher, porque não aceitei que não sei lidar com críticas, ou da forma bruta com que tratei um dos meus filhos, porque não consegui negociar e apelei para o meu pátrio poder, ou da forma como repreendo as pessoas que trabalham comigo, quando não atingimos as metas da empresa. Sinto que essa afirmação tem mais verdade do que eu gostaria de admitir. Vejamos, esse nosso texto, ele apresenta uma identificação de tipologia textual argumentativa. E o que é um texto argumentativo? É um texto que não apenas expõe, é um texto que apresenta uma opinião, que transmite uma opinião. Ele está manifestando uma opinião acerca de um determinado tema, de uma determinada temática. E a temática, ela, no texto apresentado, se apresenta, sobretudo ali pelo título. Vejamos alguns elementos que o título já sinaliza para a leitura do nosso texto. Grandes perdas, pequenas decisões. Ao longo da abordagem, ao longo da apresentação, o autor nos indica 3 situações em que ele, de fato, passa a concordar com a frase inicial de que, realmente, as grandes perdas recaem sobre as pequenas decisões, são decorrentes das pequenas decisões. Primeiro, ele nos expõe uma frase, uma assertiva. Se leio a frase, o ser humano destrói o que mais diz amar, pensando na loucura que a humanidade vive hoje, não me sinto assim tão mal. Ele, inicialmente, está se contrapondo à frase ouvida. Mas, na sequência, notem que ele nos expõe um mais, que é justamente um conectivo, que indica uma ideia de oposição. Esse mais já nos apresentará, nos indicará que o autor não está tão interessado não é bem o termo, mas não está tão confiante no que ele acabou de expor. Ele vai apresentar uma oposição a esta apresentação. E indica para esta oposição, para consolidar a oposição, 3 situações em que ele realmente confirma a frase que inicialmente ele não estava tão em acordo assim. As 3 situações são ligadas justo ao termo lembrar.
Ele lembra de 3 situações. Ele lembra da discussão com a esposa, ele lembra da forma bruta com que tratou os filhos, ele lembra da forma como repreende as pessoas que trabalham com ele. Ele lembra de 3 situações que consolidam de fato que o ser humano destrói o que mais diz amar. Vejamos algumas questões, algumas indicações sobre interpretação de texto, sobre a interpretação deste texto. Vejamos a questão relacionada. Em relação ao texto, é incorreto o que se afirma em. O texto é construído a partir de uma situação hipotética. Lembram que lá no início ele introduz a ideia textual justamente com o se. Se eu ouço, ele apresenta para o leitor, por conseguinte, uma relação, uma situação hipotética. Inicia o texto dessa forma. Esta afirmação, portanto, está correta. E não esqueçam, ele está nos requisitando a incorreta. O segundo período, em relação ao primeiro, semanticamente estabelece uma relação de oposição. Algumas estruturas, alguns termos precisam ser bem analisados. Alguns termos que constituem enunciado. O termo semanticamente, por exemplo, é um termo recorrente que vocês precisam saber o que significa. Semanticamente vem do termo semântica. E o que é semântica? Anotem aí, semântica não é nada mais, nada menos do que sentido, significado. É um termo muito recorrente, não somente na SES Gran Rio, mas no CESP, UNB, a Carlos Chagas, de vez em quando, um pouco menos, mas de vez em quando também apresenta a terminologia, ESAF também apresenta a terminologia e SES Gran Rio. Dessas 4, as que mais apresentam a terminologia são CESP e SES Gran Rio. Então, o que é mesmo semântica, meninos? Semântica é a mesma coisa que sentido. Nós precisamos identificar essa terminologia, ok? Vejamos aqui, ele indica que o segundo período, em relação ao primeiro, estabelece uma relação de oposição. Notem, nós vimos que, de fato, no segundo período, nós encontramos a estrutura mais. E nós identificamos lá na leitura, logo lá na leitura, que este mais introduz uma ideia de oposição. Perfeito. Alguns, no entanto, não conseguem fazer uma questão desse tipo porque não sabem o que é período. Rose, o que é período, por favor? Vamos analisar o que é período no texto, ok? Vamos juntos. Notem, eu inicio com a letra maiúscula, eu termino com o ponto e tenho sentido completo. Período é justamente isso. Iniciar com letra maiúscula, terminar com ponto e ter sentido completo. Os períodos, eles se relacionam. Então, você pode ter uma dependência semântica, mas não uma dependência estrutural. A independência estrutural, ela tem que ser apresentada para que eu encontre, de fato, um período. Notem, o meu primeiro período, o meu segundo período. E o segundo período, ele é longo. Este parágrafo apresenta somente 2 períodos, em que o primeiro é mais curtinho e o segundo é longo. Esses 2 períodos, eles são conectados pela estrutura mais. Como eu indiquei antes, o mais me dá uma ideia de oposição. Indica-se aí que ele está se opondo ao que acabou de apresentar. Ok? Isso que é período, por favor, não esqueçam. Voltemos à questão. Vejamos a letra C. No segundo período, os 2 últimos fatos apresentados estão gramaticalmente relacionados a me lembro. Notem, nós vimos realmente lá na análise, na interpretação inicial, que ele nos expõe 3 fatos. O primeiro relacionado à esposa, o segundo relacionado aos filhos e o terceiro relacionado às pessoas com as quais ele trabalha. Os 3 estão ligados ao me lembro. Ele selecionou aqui apenas os 2 últimos fatos. Ele não indica que existem 3, ele indica que existem 2, mas os 2 também não estão relacionados ao lembro. Então, nós temos aí uma estrutura também
correta. No segundo período, os dois últimos fatos apresentados estão gramaticalmente relacionados a me lembro, ok? Vejamos a letra C. Estamos chegando perto do nosso gabarito. Nós temos aí na letra D, semanticamente, o primeiro período ressalta a irrelevância do problema apresentado. Vamos verificar. Ele indica que semanticamente realça a irrelevância. O segundo período realça irrelevância ou relevância. O segundo período é justamente para fortalecer a análise que ele fará acerca desta primeira exposição. Então, não é que a primeira exposição seja irrelevante, ela é relevante e ela é intensificada pelo segundo. O segundo apenas, para estabelecer a relevância, indica uma relação de oposição. Opor-se a um tópico não significa diminuir este tópico, ok? Encontramos o gabarito. Lembram que eles pediram para que nós identificássemos qual a estrutura incorreta, aquela que não está apresentada ali no texto. Encontramos a que não está apresentada. Mesmo assim, nós vamos analisar a letra E. Vejamos. A oração, por que não conseguir negociar, estabelece com a anterior uma relação de causa e consequência na linha argumentativa do texto. Para esta questão, nós temos que retornar um pouquinho ao texto, para identificarmos se realmente existe uma relação de causa e de consequência. Tratei um dos filhos, a forma com que tratei um dos filhos, porque não consegui negociar. Eu não consegui negociar e isso me levou a tratar os filhos de forma bruta. Eu tenho, portanto, uma relação de causa e consequência. Viram? Nós temos aí uma clara indicação de que interpretar texto é se fundamentar no texto. É analisar justamente as ferramentas que o texto tem para análise. Nós temos aqui, nessa questão, para esta questão, gabarito D, nós temos que ficar atento a esses referenciais semânticos, tá? Beleza, até a próxima. Após o novo acordo ortográfico, as questões de acentuação passaram a ser mais cobradas para os candidatos a algum cargo público. Às vezes são questões simples, mas só por se tratarem de questões de acentuação e o candidato vincular isso ao novo acordo ortográfico, já dá um certo desespero. Tá? O novo acordo ortográfico não alterou muito de nossa base linguística. Temos ali uma variação de 0,4%, 0,5% no máximo de alteração, o que não aconteceu também em Portugal. Portugal alterou cerca de 7%. Então, eles têm uma alteração um pouco mais consistente do que a nossa. Essa questão que nós vamos analisar é uma questão simples, é uma questão só para te orientar um pouco acerca de determinadas regras de acentuação gráfica, ok? Vejamos o enunciado. A frase em que ocorre erro quanto à acentuação gráfica é... Vejamos. Eles têm confiança no colega da equipe. Na construção, eles têm confiança no colega de equipe... A frase, a palavra acentuada, é justamente a palavra ter. O termo ter nos leva justamente a uma regra de acentuação de acento diferencial. O que é um acento diferencial? É um acento que não vai marcar a tonicidade, não vai marcar a sílaba tônica, vai marcar determinada situação em que os termos precisam ser diferenciados. Os acentos diferenciais, até antes do novo acordo ortográfico, aconteciam com uma recorrência maior. Por exemplo, nós tínhamos o pelo sem acento e o pelo com acento. Pelo sem acento é justamente o por mais o. Pelo com acento é justamente pelo do corpo, tá? Então, eu tenho um substantivo.
Hoje eu não tenho mais, nós não temos mais esse acento diferencial. Outros acentos diferenciais, no entanto, foram conservados. Quais são os acentos diferenciais conservados? Aqueles que identificam uma variação, uma mudança de pessoa, uma mudança de tempo e a mudança de uma determinada classe gramatical. No que diz respeito ao acento diferencial do verbo por, em detrimento da preposição por. Esses aí ainda mantêm o acento diferencial. Ou o acento diferencial da terceira pessoa do singular e da terceira pessoa do plural. Vejam, eu tenho singular, tenho plural. O tem sem acento, singular. O tem com acento, plural. Nós encontramos também essa mesma referência aos acentos diferenciais com o verbo vir. Ele vem, singular, e ele vem, plural. Eles vêm, plural. Temos, além dessas ocorrências, os acentos diferenciais de tempo. Encontramos aqui ele pode e ele pôde. Ele pôde passado, ele pode presente. São esses aí os acentos diferenciais. Algumas palavras como forma e forma dependem do contexto. Se o contexto não impossibilitar a compreensão, não apresentamos o acento diferencial. Se o contexto gerar ambiguidade, apresentaremos o acento diferencial, ok? Na questão A, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Na questão A, nós encontramos eles têm confiança no colega. Eles têm, está adequadíssimo, identificamos o verbo ter, ele deve concordar com o termo eles, e ele estará aí apresentado com acento, indicando justamente esta variação. Encontramos a letra B, visitou as ruínas do Coliseu. Notem, para identificarmos a regra da letra B, nós temos que aprender a separar a sílaba. Na. A separação de sílabas para a identificação do processo de acentuação gráfica, ela deve realmente ser feita. Você precisa saber como é que se separam. Essa palavra, ok, é uma palavra mais simples de ser separada, mas termos como rua, por incrível que pareça, as pessoas sentem uma certa dificuldade em separar a palavra rua, porque acham que toda palavra curta é monossilábica. Não é. No termo rua, notem que eu tenho um certo movimento de pronúncia desse termo. Encontrarei ali rua. Eu tenho uma separação. Rua é um termo separado. É diferente de céu. Céu não é um termo que eu possa separar. Notem, eu tenho a indicação. Céu, somente uma vez, somente uma referência. Em ruína, eu percebo que há separação. Ruína. Eu tenho essa separação, o que me possibilita também perceber que esta é a sílaba tônica. Notem. Para saber qual é a regra, nós temos que ver que este U é uma vogal, este I é uma vogal e eles estão em sílabas diferentes. Eu encontrarei, por conseguinte, o que chamaremos de hiato. Rose, por que eu preciso saber se é um hiato? Uma questão simples. Eu preciso saber que é hiato porque os hiatos I e U, se eles forem tônicos e estiverem sozinhos ou acompanhados por S, terão acento. É o que acontece em ruínas. Em ruína, na verdade, ruínas, não é? Para nós repetirmos o que está na questão. Em ruínas, eu tenho sílaba tônica, o I. Ruínas, sílaba tônica é um outro ponto. Sílaba tônica é a sílaba que mais se prolonga quando eu pronuncio. Logo, vocês vão ter que aprender a pronunciar o termo. Ruínas, pronuncia com carinho, tá? Ruínas. Eu tenho que identificar qual é a sílaba mais prolongada. Em ruínas, o I é a sílaba mais prolongada. Eu tenho uma regra específica para o hiato, referente ao hiato I e ao hiato U. Se eles forem tônicos, ou seja, a sílaba tônica, se eles estiverem sozinhos ou acompanhados por S, batata, vai ter que acentuar. E é por isso, inclusive, que saúde também tem acento. Porque quando eu separo saúde, nós teremos saúde.
quando eu pronuncio saúde, nós identificamos a sílaba tônica. Saúde. Nós conseguimos perceber, por conseguinte, que esse U e que esse I, o U de saúde e o I de ruína, sozinho tem acento, é sílaba tônica, ok? Esse aí, portanto, adequadíssimo enquanto quesito, nós não vamos marcar, já que ele está pedindo o erro. A letra C é uma alternativa que nos traz uma questão tanto de acentuação quanto uma questão de reconhecimento de nomenclatura. Encontraremos o termo provém, que é um verbo. Alguns verbos, algumas palavras vão ser grafadas de forma muito parecida. No entanto, vão nos gerar conceitos e escritas diferentes. É o que acontece aí neste caso. Neste caso, ele está querendo que você reconheça o que significa provém. Provém se confunde também com o verbo prover. Mas aquele provém ali é do verbo provir. Cada verbo vai ter o seu paradigma de conjugação. Rosa, o que é um paradigma? Palavra que tem sido muito cobrada hoje em concurso público. Paradigma, anotem aí, meninos e meninas, paradigma é a mesma coisa que modelo. Cada verbo tem o seu modelo de conjugação. No caso de provir e prover, eu encontro aqui um modelo de verbos que nós já conhecemos. Justamente o verbo ver e o verbo vir. O verbo vir, nós vimos naquela questão, naquela alternativa de acento diferencial. O verbo vir, que é o modelo do paradigma do provir. O verbo vir em terceira pessoa do singular é vem. Em terceira pessoa do plural é vem, com acento circunflexo. Já o verbo provir, ele vai ter aqui uma apresentação de terceira pessoa do singular em provém, terceira pessoa do singular, do plural, perdão, em provém, com acento circunflexo. Rose, por qual motivo eu tenho também acento na terceira pessoa do singular? Por uma questão muito simples. Nós encontramos em provir uma palavra que tem mais de uma sílaba. Quando a palavra tem mais de uma sílaba, nós vamos ter que identificar justamente qual é a regra de acentuação. Nós encontraremos em toda palavra que tem mais de uma sílaba uma posição de sílaba tônica que pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Eu encontro aqui, na última sílaba, uma posição de oxítona. Na penúltima sílaba, uma posição de paroxítona. E na antepenúltima, uma posição de proparoxítona. A regra que nós vamos ter que nos atentar, a qual nós vamos ter que nos atentar agora, é justamente a regra da oxítona. Nós vamos acentuar todas as oxítonas terminadas em A, em E, em O, em ou ens, e agora com o novo acordo ortográfico que finalize com ditongos. Mas não é qualquer ditongo não, tá? É um ditongo aberto e decrescente. Vejamos, encontramos na palavra provir, que vai ser conjugado de acordo com o verbo vir, no singular, a seguinte sílaba tônica, provém. Olha que sílaba tônica é a sílaba mais longa, é provém, essa sílaba final que se prolonga durante mais tempo. E ela termina com em. Em é uma oxítona terminada em, vai ter acento, por isso que ela vai ser acentuada. Caso fosse o verbo prover, eu teria de identificar justamente a conjugação do verbo ver, que indica para mim o seguinte: o verbo ver no singular, fica ele vê, e no plural eu tenho duplicação. Hoje, com o novo acordo ortográfico, é uma duplicação sem acento. Se eu vou ter duplicação com o verbo ver, o verbo prover no singular ficará ele provê, e no plural terá aí a duplicação. Eles provém. Notem, hoje sem acento.
Notem, por conseguinte, que nós vamos identificar, nós vamos avaliar justamente regras de acentuação. Um conhecimento rápido, um conhecimento simples, que conseguirá nos indicar que este verbo, pensemos agora em sentido, este verbo provém, ele está se relacionando com o verbo provir. Mas, Rose, o que significa provir e o que significa provém? O que significa prover, perdão? Provir significa ter origem. E prover significa abastecer. O seu sustento provém da aposentadoria. Tem origem na aposentadoria. Ok, ótima então a acentuação. Se esse verbo vem do verbo vir e é aí finalizado com em, ele vai ter um acento agudo, já que o seu sustento é o meu termo no singular. Vejamos a alternativa D. Descoberta a verdade, ele ficou em maus lençóis. Vejam só, é o termo lençóis que está sendo aqui analisado. Lençóis é uma palavra que pode ser assim separada. Ela termina, lembram que eu falei? Ditongo, aberto e decrescente. Ela está numa posição dioxítona e termina com um ditongo. Rose, o que é ditongo? Vejamos. Ditongo, di significa dois, tongo significa tons. Ditongo são dois tons vocálicos na mesma sílaba. O que é, Rose, um ditongo aberto e decrescente? Ele é aberto porque esta vogal aqui tem som aberto. Ó, lençóis. Veja que a palavra não é lençóis, a palavra é lençóis, um som aberto. Esse ditongo é um ditongo aberto. Rose, por que isso é um ditongo? Por que esse é um ditongo aberto e decrescente? É decrescente porque na ordem primeiro eu tenho uma vogal e depois eu vou ter uma semivogal. Aí a última pergunta que alguns podem me fazer é: Rose, o que é vogal e o que é semivogal? Vogal é você pronunciar este som aqui de forma mais prolongada. Lençóis. O que leva mais tempo sendo pronunciado? O O ou I? O O. Então, o O é uma vogal. O I é uma semivogal. Se a vogal é mais longa e a semivogal é a mais curta, meu movimento é decrescente. Portanto, toda oxítona, depois do novo acordo, toda oxítona que termina com um ditongo, que ele seja aberto e decrescente, vai ter acento. Essa orientação é clara. Eu encontro, portanto, mais uma palavra adequadamente acentuada. Vejamos a letra E, o nosso gabarito. Alguns itens do edital foram retificados. Vejam, é justamente a palavra item que está sendo submetida à análise. Nós vamos aqui analisar um pouco, identificar um pouco da orientação capaz de justificar o acento da palavra item. Vejamos. Item. Item é uma palavra que pode ser separada em duas partes. Portanto, é uma palavra de sílaba. A sílaba tônica da palavra item está justamente no I. Olha como ele se prolonga. Esse I aqui é a nossa sílaba tônica e por isso a gente chama de paroxítona. Nós vamos chamá-la de paroxítona. Qual é a regra de paroxítona? Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, eu vou poder acentuar somente quando não finalizar em regra de oxítona. Rose, não entendi. Primeiro vejamos qual é a regra, quais são as regras de oxítona. As regras de oxítona são A, E, O. Hoje, com o novo acordo ortográfico, ditongo, aberto e decrescente. Também o em e o ens.
Nenhuma paroxítona terminada em regra de oxítona poderá ser acentuada. Rose, não entendi muito bem. Vamos fazer uma análise aqui da maioria das palavras em língua portuguesa. A maioria das palavras em língua portuguesa terminam com A, com E e com O. A maioria das palavras em língua portuguesa não tem acento. A maioria das palavras em língua portuguesa tem 3 sílabas. O que é que significa dizer com isso? A maioria das palavras em língua portuguesa não podem ser consideradas uma oxítona, já que toda oxítona terminada em A, E e O tem acento. Elas não são oxítonas porque elas não têm acento. A maioria das palavras em língua portuguesa não pode ser considerada uma proparoxítona, porque toda proparoxítona tem acento. A maioria das palavras em língua portuguesa, portanto, é de paroxítona terminada em regra de oxítona. Português é assim. Você fala e não assimila bem as questões, a orientação. Nós temos que visualizar. Vamos visualizar. A palavra camisa. Qual é a sílaba tônica da palavra camisa? Camisa. Isso aqui é uma paroxítona. Camisa tem acento? Não. Camisa não tem acento porque termina em A. E A é regra de oxítona, não vou poder acentuar. É diferente do que acontece no termo invisível. A palavra invisível pode ser assim separada. Qual é a sílaba tônica de invisível? Invisível. Isso aqui é uma paroxítona. Termina com L. L não é regra de oxítona, então eu vou poder acentuar. Vamos ter isso em colégio. Colégio. Veja que minha sílaba tônica é o Lé. Termina com IO. IO não é um ditongo aberto decrescente, por isso que não é regra de oxítona. Eu vou acentuar. O que nós encontramos, por conseguinte, na orientação de sílaba tônica é: analisem as oxítonas, vejam quais são as regras de oxítona e identifiquem que toda paroxítona que termina em regra de oxítona não vai poder ser acentuada. É uma questão de ciúme, gente. Se eu tenho uma paroxítona que termina em regra de oxítona, eu não vou poder acentuar. Se eu tenho uma oxítona que não termina em A, E, O, em, ens, e agora com novo acordo ortográfico em ditongo aberto decrescente, eu não tenho como fazer acentuação. Cada um no seu quadrado e a amizade continua, ok? Vamos retornar à questão. Itens, nós vimos, é uma paroxítona terminada em ens. E ens é regra de oxítona. Vou poder acentuar? Não. É uma questão mesmo de exclusão. Eu espero que com esta orientação vocês consigam identificar bem qual é a dinâmica da resolução de uma questão de acentuação gráfica. Espero que tenha ampliado um pouco e sinalizado para alguns aspectos que às vezes confundem o candidato. Até a próxima! Esta danada da concordância verbal que nos toma os sonos, né? Nos enche o saco. O que é concordância verbal? É você perceber que o verbo está adequadamente apresentado em número, em tempo, em modo e em pessoa. Algumas questões são recorrentes, não somente César Gran Rio, não somente Carlos Chagas, não somente CESP. Algumas questões são recorrentes em todos os concursos públicos. Uma das questões mais recorrentes é justamente a questão de concordância verbal no que diz respeito aos verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? A palavra impessoal pode ser assim dividida em, que significa neste caso, sem pessoa, que é justamente referência ao sujeito.
Um verbo impessoal, ele é um verbo sem sujeito. E temos ali algumas orientações para a identificação de verbo impessoal. Uma dessas identificações é sobre verbos impessoais que vão se manter em terceira pessoa do singular. Já que não tem sujeito, não há referência de pluralidade. Essa questão é uma questão bem voltada para esse tipo de orientação. Vejamos o enunciado. A concordância verbal está corretamente estabelecida em... Vamos apagar rapidamente. Foi 3 horas de viagem para chegar ao local do evento. Foi 3 horas. Eu encontro o único verbo impessoal que vai possibilitar a flexão no plural. É justamente o verbo ser. Os demais verbos impessoais, como eu indiquei, eles vão se manter em terceira pessoa do singular. O verbo ser, ele vai estabelecer uma variação em relação a esse conceito. Ele vai variar justamente quando estiver relacionado a data, a distância e a hora. Nesses casos, ele vai concordar com a expressão numérica com a qual está se relacionando. Na nossa letra A, nós encontramos foi 3 horas de viagem para chegar ao local do evento. O verbo ser, ele deve aí concordar com a expressão numérica. Por qual motivo? Porque essa expressão numérica identifica justamente uma ideia de hora. Esse verbo, ele não tem sujeito. Ele vai ser impessoal, é a sua flexão que vai ser marcada em terceira pessoa do plural, ok? Na letra B, não esqueçam que o enunciado está procurando a correta. Na letra B, temos o nosso lindo, maravilhoso verbo haver. Mas notem, a observação sobre o verbo haver é quando ele é núcleo desta construção verbal e identifica a informação que está sendo passada. No caso de há de existir, encontramos não o verbo haver como núcleo. A informação mais importante está no verbo existir. O verbo haver, ele é um verbo auxiliar. E esta estrutura é uma locução verbal. Em locuções verbais, a concordância será feita pelo auxiliar e não pelo principal. A variação do verbo haver, ali é justamente uma pegadinha. A variação do verbo haver, ela vai indicar o seguinte: o verbo haver será um verbo impessoal no momento em que estiver sendo apresentado como verbo principal ou como verbo pleno, no momento em que estiver sendo apresentado aqui, no sentido de acontecimento, no sentido de acontecer, no sentido de existir ou no sentido de tempo transcorrido. Vamos ver aqui. O verbo haver, ele será um verbo impessoal no sentido de acontecimento, de acontecer, no sentido de existir e no sentido de tempo transcorrido. Mas isso quando ele é o único verbo ou verbo principal. No caso da estrutura da letra B, ele não é o verbo principal, ele é o verbo auxiliar. E em locuções verbais, é o auxiliar que flexiona. Se é o auxiliar que flexiona, eu encontro aqui a construção. Há de existir prováveis discussões. Vejam só, prováveis discussões é o sujeito do verbo existir. Eu tenho aí um sujeito no plural, o meu verbo tem que ficar no plural. Já que o meu verbo auxiliar é o que flexiona, é o verbo haver que vai flexionar, ok? Vejamos a próxima alternativa.
Só foi recebido pelo coordenador quando deu 5 horas no relógio. Vejam só. O verbo dar, no sentido de soar, ele vai concordar com a sua expressão numérica. Então, nós não identificamos aqui correção. Nós deveríamos apresentar só foi recebido pelo coordenador quando deram 5 horas, ok? Repetindo, o verbo dar, no sentido de soar, ele é um verbo que vai concordar com a sua expressão numérica, ok? Vejamos a letra D. Fazia dias que participavam do processo seletivo em questão. Vamos apagar um pouco aqui a observação sobre o verbo haver e vamos fazer uma observação sobre o verbo fazer. Verbo fazer. O verbo fazer, ele também é impessoal. E será impessoal no sentido de clima. Clima não, perdão, a aluna já me falou que clima só muda a cada 30 anos, no sentido de tempo. Mas não é tempo transcorrido, é tempo quente, frio, ok? No sentido de tempo, tempo relacionado a clima. No sentido de tempo transcorrido, nesses sentidos de tempo e de tempo transcorrido, nós temos um verbo impessoal. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Vejamos aqui. Vou apagar um pouco aqui para não fazer sombra para nós. Fazia dias que participavam do processo seletivo em questão. Fazia dias. Fazer é realmente um verbo impessoal, no sentido em que está sendo marcado aí. É no sentido de tempo transcorrido. Por mais legal que possa parecer falar faziam dias, eu não posso falar faziam dias. Por qual motivo? Esse verbo está sendo apresentado no sentido de tempo transcorrido. E o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, é um verbo impessoal que ficará marcado sempre em terceira pessoa do singular. Achamos aí o nosso gabarito. Letra D. Mesmo assim, vamos analisar a letra E, o motivo pelo qual o termo, a estrutura, choveu aplausos ao término da palestra do especialista em gestão. Por que essa estrutura está adequada? O verbo chover, ele é um verbo impessoal no sentido de fenômeno natural. No entanto, esse sentido aí é um sentido figurado. Se é um sentido figurado, ele vai poder marcar flexão. E eu vou poder apresentar, por conseguinte, o choveram. Não esqueçam que o pedido é sobre a correta. Já encontramos o nosso gabarito. Essa aqui está incorreta porque o verbo deveria estar no plural. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as observações, ter um esclarecimento acerca de algumas observações sobre verbos impessoais e sobre concordância verbal, ok? Espero realmente que tenha ajudado vocês. Verbo é uma questão recorrente. Você tem vários pedidos. Você pode encontrar vários pedidos acerca de verbos. Um desses pedidos está relacionado ao conteúdo de concordância, outro ao conteúdo de regência, outro ao conteúdo de vozes verbais, outro ao conteúdo de flexão, identificação de sujeito, enfim. De 10 questões que vocês encontrem lá na prova, as 4 vão estar relacionadas com o verbo. Então, o verbo é uma estrutura que você precisa realmente analisar. Não é aquela análise de verbo com a qual nós estamos acostumados, a de identificar se o verbo está em primeira, segunda, terceira pessoa. Não é só isso que o concurso cobra sobre verbos. Um conteúdo importante, não somente por se tratar de verbos, mas por estar ligado a outros conteúdos, é o conteúdo de regência verbal. Para analisarmos regência verbal, nós vamos ter que pensar, o que é regência? Regência, gente, é quando eu encontro
Regência, vamos colocar, quando eu encontro um elemento que pede e vejo que essa solicitação é feita em relação ao elemento pedido por meio de uma preposição. Regência é você perceber se existe ou não existe esta preposição. Encontraremos, vamos apagar aqui um pouco, encontraremos esta questão como um modelo de identificação de regência verbal. Substituindo o verbo destacado por outro, a frase quanto à regência verbal torna-se incorreta em. Ele quer identificar se vocês conseguem perceber se a mudança do verbo mantém ou altera a regência, o pedido para essa preposição. Vejamos aqui. Letra A. O líder da equipe finalmente viu a apresentação do projeto. O líder da equipe finalmente viu a apresentação do projeto. Ele substitui o verbo ver pelo verbo assistir. Não esqueçam que ele está pedindo a incorreta. Assistir é um verbo genial para ser analisado. Por qual motivo? Vamos analisar um pouco aqui do verbo assistir. O verbo assistir, ele é apresentado, ele pode ser apresentado no sentido de ver, no sentido de ajudar, no sentido de amparar, de dar fundamento, tá? No sentido de morar. Quase não é utilizado no sentido de morar, ok? Mas ele pode ser utilizado no sentido de morar. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. O que significa isso? Ele pede um complemento e um complemento com a preposição a. Ele pede a preposição a. Elemento pedido, elemento que pede, elemento que é pedido. E essa relação de pedir um elemento, ela é estabelecida por meio da preposição a. Encontro o verbo assistir no sentido de ajudar, que é um verbo transitivo direto. Ele não tem preposição. O verbo assistir no sentido de amparar. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor assiste ao consumidor. Eu tenho também aqui um verbo transitivo indireto e ele rege preposição a. Por fim, eu encontrarei o verbo morar, que é um verbo intransitivo. E quando há alguma preposição, como por exemplo, eu assisto em Salvador. Quando há alguma preposição, esta é a preposição em. Retornemos à questão. Na nossa questão, nós pedimos aqui, ele nos solicita que se mude do verbo ver para o verbo assistir. E assistir no sentido de ver é um verbo que pede preposição a. Quem assiste, assiste a algo. Ele está assistindo à apresentação. Notem, existe aqui um acento grave. A mais a, que é justamente o artigo, é igual a um a com acento grave. Eu tenho, portanto, a adequação, eu tenho ajustamento. Vejamos a próxima alternativa. Mesmo não concordando, ele acatou as ordens do seu superior. Mesmo não concordando, ele obedeceu às ordens do seu superior. Notem só, o verbo acatar é um verbo que não pede preposição. Quem acata, acata algo. O verbo obedecer é um verbo que pede preposição. Quem acata, quem obedece, obedece a algo. Ele pede aqui uma preposição. Ele tem o mesmo sentido de acatar, mas não é a mesma regência. Eu tenho uma regência distinta com a preposição a. Eu encontro aqui a preposição a e o termo ordens, que é justamente um termo feminino e plural. Vejam, a do obedecer, mais um as de ordens, eu tenho a mais as com acento grave, ok? Vejamos a próxima estrutura. Vou apagar um pouco para não gerar muita poluição para nós. Gostava de recordar os fatos de sua infância. Gostava de lembrar dos fatos de sua infância. Ele substituiu o verbo recordar pelo verbo lembrar.
O verbo lembrar, ele tem um parênteses muito importante para ser feito. O verbo lembrar, ele somente pede preposição de quando pronominal. Rose, não entendi. Se ele for pronominal, ele vai ter a preposição de. Vamos verificar aqui um exemplo. Encontrarei. Ela se lembra de você. Não vou tratar de semântica. E semântica é a mesma coisa que sentido. Eu não vou tratar do sentido, eu vou tratar da correção nesse momento, tá? Ele lembra você. Notem. Ele se lembra de, porque eu tenho um se. Este verbo aqui, ele é o que nós chamamos de verbo pronominal. Nesse momento, ele é um verbo pronominal. E ele vai pedir a preposição de justamente por ser um verbo pronominal. No caso de ele lembra você, o verbo lembrar, ele não tem pronome. Se ele não tem pronome, quem lembra, lembra algo. Se ele tem pronome, quem se lembra de algo. Olha o que a questão nos oferece na alternativa. Gostava de lembrar dos fatos de sua infância. Quem gosta, gosta de? Não. Quem lembra de? Não. Quem se lembra de. Mas quem lembra algo. Portanto, ele tem aqui, gostava de lembrar os fatos e não gostava de lembrar dos fatos, ok? Encontramos, portanto, nosso gabarito. Mesmo assim, nós vamos analisar as estruturas das alternativas D e E, somente para nós nos aprofundarmos um tiquinho ao conteúdo de regência verbal. Vejamos a estrutura da alternativa D. O candidato desejava uma melhor colocação no ranking. O candidato aspirava uma melhor colocação no ranking. O verbo aspirar é um verbo que vai ter dois sentidos. Pode apresentar dois sentidos. O primeiro sentido é quem aspira, aspira a algo, no sentido de respirar. E o verbo aspirar pode ser no sentido de ambicionar, de almejar, de desejar. Nesse sentido de desejar, o verbo aspirar, ele pede a preposição a. No sentido de respirar, ele não pede preposição. Mas no sentido de desejar, ele pede sim a preposição. Ele tem aqui, portanto, aspirava a uma melhor colocação. Olha a minha preposição e ajustamento em relação a esta regência verbal. Vocês estão percebendo que para cada verbo, para alguns verbos, melhor dizendo, nós temos que analisar qual é o seu sentido, qual é a sua relação, para assim melhor dinamizar o conteúdo de regência. Se você não analisa o sentido em que o verbo está sendo colocado, você acaba, por tabela, errando algumas questões de regência verbal, tá? Então, tomemos cuidado. Analisem alguns verbos mais recorrentes, aqueles que são mais cobrados para essa variação de sentido, porque são sempre apresentados em prova, ok? Vejamos aí a última alternativa desta questão, sendo ali que nós já vimos o gabarito, só vamos fazer a análise de teoria. Naquele momento, o empresário trocou a família pela carreira. Naquele momento, o empresário preferiu a carreira à família. O verbo preferir é um verbo bem recorrente, porque normalmente nós falamos quem prefere uma coisa do que outra. Criança, eu prefiro minha mãe chocolate do que almoço. Criança sempre fala isso, né? Você não prefere uma coisa do que outra, você prefere uma coisa a outra. Olha aqui, ele preferiu a carreira. E ele preferiu a carreira em relação à família. Notem que existe um acento grave, indicando que aqui foi apresentada a preposição a mais outra preposição a.
ok? Genial essa questão de regência. Eu gosto muito do conteúdo, principalmente quando você assimila essa dinâmica de identificação de sentido. Mudou o sentido, mudou a regência. Eu espero ter auxiliado, contribuído ali para a nossa aprovação. Não esqueçam, a sua aprovação também é a nossa aprovação, ok? Eu espero que as dicas que foram aqui apresentadas possam fazer com que você alcance aquele desejo, o cargo público, a realização de um sonho. Até a próxima e estaremos juntos sempre.